Olá pessoal, olá família típica. Será que antes de entrar na justiça, se eu para evitar entrar num processo, eu digo quando alguém viola um direito meu, né? E aí, processo, a gente sabe como é que ele começa, né? A gente não sabe como é que ele vai terminar. A gente até pode fazer um juízo de probabilidade, como é que vamos ganhar esse processo, porque o direito está com a gente, a lei está do nosso lado. Mas como será que ele vai terminar? Tem muitas coisas que interferem na realização ou na concretização de um direito através de um processo. Então, às vezes, antes do processo, eu posso tentar advertir a outra parte, avisar a outra parte, que eu vou entrar com um processo. Esse expediente de avisar a outra parte que vou entrar com um processo, e o que eu vou dizer e o que eu vou pedir no processo, se chama notificação extrajudicial. Será que usar esse expediente vale a pena? Quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Pois é, eu vou, para exemplificar aqui, eu vou criar uma situação de fato em que eu tenho uma pessoa violando um direito meu e que pretendo entrar com processo se essa pessoa não fizer uma correção na sua atitude para comigo, mediante um aviso que eu vou mandar. Esse aviso é uma notificação extrajudicial. E a situação é a seguinte, atenção família típica. Você tem um filho autista que estuda numa escola particular, um menino autista em idade escolar. Sei lá, ele saiu de uma escola, você vai matricular ele na escola particular. E aí, quando você chega na hora de fazer a matrícula, o pessoal, sei lá, nega a matrícula. Porque seu filho tem deficiência, é atípico, eles não querem na escola, eles falam que não tem estrutura e tal, então eles não admitem a matrícula. Mas vão admitir a matrícula só se você assinar um contrato que tem que pagar mais. Tipo assim, a mensalidade de todo mundo é R$ 1.500, mas do seu filho, porque ele é autista, ele quer cobrar R$ 3.500. Sei lá. Estou falando R$ 3.500 para dar um exemplo, mas não pode ser nada mais caro do que as outras. Tem que ser o mesmo preço. Não pode cobrar valores a mais. Não pode. Aí, quando a escola faz isso, e eu vou explicar aqui, o objetivo do vídeo é falar sobre notificação extrajudicial. Mas eu vou explicar aqui para contextualizar essa relação jurídica que está servindo de exemplo. Bom, você pode entrar com um processo contra a escola, entrar direto com um processo. Aliás, você pode entrar, na verdade, você pode entrar com uns 3 processos diferentes contra a escola. Lei 7853 de 1989. Se quiser, toda vez que eu falar de uma lei aqui, gente, você pode consultar no site do Planalto, tá? planalto.gov. É o melhor lugar para você pesquisar lei na internet. planalto.gov. Você abre o Google, digita lá o nome ou número da lei e põe Planalto. Sei lá, Lei do Autista Planalto. Aí vai retornar Lei 12.764 de 2012, Planalto. Porque lá está sempre atualizado. Toda vez que tem uma atualização já aparece lá. E a parte que é revogada fica riscada. Então é tudo muito atualizado ali. Então, essa lei que eu acabei de mencionar, não a do autista, a outra. Vou falar da lei do autista também. A lei 7853 de 89, no artigo 8º, ela diz que recusar a matrícula, impedir, cobrar valor a mais e tal, de criança com autismo, é crime. Pena de 3 a 5 anos. Você está vendo que é cadeiosa mesmo, é pena de 3 a 5 anos, meu amigo. Então, a primeira coisa que você pode fazer, a pessoa negócio de cobrar mais na escola particular, você pode fazer uma notícia-crime, claro, através de um advogado. Paga o advogado vai lá e protocola lá uma notícia-crime. Fulano cometeu crime de obstar e impedir matrícula de criança deficiente. Um processo criminal. Aí você pode entrar com outro processo, que é um processo que está previsto no artigo 7º da lei do autista, que recusar a matrícula a crianças com TEA ou a qualquer outra deficiência. A lei é dos autistas, mas ela fala de todas as deficiências. Então essa lei serve para todo mundo, não é só para autista. Lei 12.764 de 2012, artigo 7º, recusar a matrícula autista. Primeira consequência, multa de 3 a 20 salários mínimos. 20 salários mínimos é mais de 30 mil. Você pode fazer, quando a escola é particular, você pode ir lá no local, no sistema, na diretoria de ensino do estado, onde essa escola está credenciada, porque a escola particular, para funcionar, ela tem que ter uma autorização do estado, sabe? Ou se for educação infantil,
municípios que têm sistema de ensino, pode ser no município também. Ou seja, a escola particular precisa de autorização do governo municipal ou estadual para funcionar. Então você vai lá no órgão que credenciou ela e faz uma denúncia, ó, recusou matrícula, vão aplicar uma multa de 20 salário mínimo, né? Então, já falei aqui de 2 processos, um criminal, Lei 7853, outro processo administrativo, disciplinar, sancionador, né? Porque a escola pode aí pagar, a pessoa que recusou a matrícula para pagar a multa, né? E ainda, você pode fazer um processo civil de reparação civil, né? Aí você usa várias leis para poder fundamentar isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 13.146, Lei Brasileira de Inclusão, né? Artigo 28, parágrafo 1º, que fala lá que a escola particular tem que fazer, que não pode cobrar valores a mais, que tem que criar estrutura, tem que ter apoio especializado, tem que ter um monte de coisa. Não quero pagar, não quero ter um monte de coisa, então não vai mexer com outra coisa. Vai abrir uma mercearia, não mexe com a escola não, porque escola é um negócio, você precisa da autorização do poder público e tem que cumprir as leis para funcionar. E ainda tem, porque toda vez que você recusa uma matrícula porque o cara é deficiente, você está cometendo crime de discriminação. Artigo 88 da LBI, Lei 3.146 de 2015. Você está vendo o tamanho da naba? Você está vendo o tamanho do problema? Então, você pode mover uns 4 processos contra essa escola. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, as consequências, e a escola, nesse processo que você move perante ao órgão que credenciou essa escola, ou seja, que deu autorização para essa escola particular funcionar, pode ser que eles instaurem o procedimento para descredenciar a escola. Então a pessoa pode perder a licença para ter uma escola em funcionamento, porque não está cumprindo a lei, porque está descumprindo a lei reiteradamente. Então, as consequências são muito graves. Poxa, você quer, eu tenho certeza, você mãe atípica, você família atípica, você quer que seu filho seja tratado com carinho, que tenha toda a estrutura para atender teu filho na escola, que seu filho tenha o apoio especializado, que ele seja bem tratado, cuidado e que ele aprenda, que ele se integre, que ele seja incluído. Você não quer que o diretor da escola seja preso, nem multado, nem que a escola feche, né? Mas você, se quiser, pode tomar esse conjunto de providências que eu falei aqui. E todas elas podem redundar em graves prejuízos para a escola. Qualquer uma delas. Então, diante disso, eu acho que é altamente recomendável, antes de entrar com esses procedimentos que têm as consequências tão graves, entrar com uma notificação extrajudicial. Como é que faz? Uma notificação extrajudicial, convém que ela seja feita por um profissional do direito, por um advogado, né? Um defensor público, alguém que entenda, né, das consequências, dos desfechos do processo e da lei, para poder informar a escola o que ela está fazendo. Aí esse profissional vai redigir a notificação dizendo: senhor fulano de tal, diretor da escola tal, olha aqui, o aluno tal, fui tentar fazer a matrícula dele, e aí disseram que não pode matricular, porque a escola não é inclusiva, porque não tem estrutura, porque não tem profissional para atender a criança com deficiência, mas propôs que tinha que pagar mais para poder matricular. Eu queria dizer para o senhor que isso é crime previsto na lei tal, artigo tal, também na LBI, artigo 88, é discriminação. Além disso, isso está sujeito a multa, artigo 7º da Lei 12.764, que é a lei do autista, né? E, além disso, só pode ser descredenciado. Eu estou mandando essa notificação para que o senhor reconsidere a decisão que a escola tomou de negar a matrícula do meu filho ou de querer cobrar mais para ele entrar na escola, sob pena de ajuizar todos esses procedimentos. Ou seja, se o senhor não me responder em 5 dias, se retratando desse absurdo, e botando meu filho na escola sem cobrar nada a mais e ajeitando toda a estrutura para adaptar a escola ao meu filho, se não fizer isso, eu vou entrar com esses processos. Só tem 5 dias para me responder. E aí protocola. Como é que protocola? Se você levar isso na escola, eles não vão querer receber. Os secretários, as pessoas vão fugir do seu papel igual o diabo foge da cruz. Ninguém vai querer assinar. Então, tem uma solução para isso. Sabe o que você vai fazer? O advogado fez a petição, você vai no cartório de títulos e documentos e vai falar assim: olha, eu queria contratar uma diligência através de oficial de cartório. É uma diligência de notificação extrajudicial. Aí,
eles vão pegar um funcionário que vai lá de moto ou de carro, vai lá na escola. Esse cara que vai lá na escola, ele é chamado de oficial de cartório. Esse cara, ele tem fé pública. Se o que ele escrever no papel, depois você leva para a justiça, ele tem presunção de que está dizendo a verdade. Presunção de veracidade. Então, vamos supor, esse cara do cartório vai lá na escola, procura o diretor. O senhor Tarcísio, o senhor é diretor da escola? Sou sim. Eu vim trazer essa notificação aqui para o senhor. Sou do cartório de títulos e documentos. A fulana de tal, mãe da criança tal, mandou trazer esse documento aqui para protocolar. Ah, eu não vou receber, não. O senhor não vai receber, não? Então tá bom. Estive na escola, tal hora, falei com o senhor Tarcísio, ele se recusou a receber. Mas eu li para ele o conteúdo, avisei para ele o que estava escrito, e apesar dele não ter recebido, ele tem conhecimento do teor da notificação. Aí o próprio oficial assina. Esse oficial declarar que o cara se recusou a assinar, equivale a ele ter recebido. Está suprido o problema. Então, sempre que você for notificar, você faça isso. Você mande a notificação através de um oficial de cartório, que é o meio mais inteligente de aperfeiçoar uma notificação extrajudicial. Uma solução mais barata seria mandar a carta por AR. Você pode fazer isso também. O problema é que no AR, você obtém o recibo, o comprovante de recebimento, né, da pessoa, o aviso de recebimento, confirma que alguém na escola recebeu, mas não confirma o que recebeu, o que tem no texto, né? Já com o oficial de cartório, essas coisas ficam tudo muito bem documentadas. O que foi levado para a escola para notificá-la extrajudicialmente. Olha, em 90% dos casos que eu faço notificação extrajudicial, ela funciona. A pessoa rapidinho tenta entrar em contato para poder resolver, né? E quando eu faço notificação extrajudicial para os meus clientes, geralmente eu coloco os meus contatos. A pessoa vai entrar em contato comigo, com um advogado, não é com o cliente. E aí já sai negociando e rapidinho resolve. Então, eu recomendo a você, jovem advogado, a você, família atípica, que quando tiver um problema, que precisa entrar com processo, que em determinados casos, né, casos como esse que eu acabei de narrar, que você faça a notificação extrajudicial. Por quê? Vai sair muito mais barato para você, vai ser muito mais rápido, que você não tem que esperar o processo terminar, ou o juiz dar uma liminar, ou o juiz dar uma sentença, e você vai gastar menos com o advogado. Porque o que o advogado cobra para fazer uma notificação extrajudicial é muito diferente do que o advogado cobra para ficar acompanhando o processo 1, 2, 3, 4 anos, né? É muito diferente. Os custos disso são diferentes. Então, notificação extrajudicial sempre que for possível, porque um bom acordo é sempre melhor do que qualquer sentença, ok? Muito obrigado, eu espero que tenha sido útil esse vídeo. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, tenham interesse nesse assunto. Se você quiser fazer alguma pergunta, se tem algo que você não entendeu, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo assim que puder. Obrigado e até o nosso próximo encontro.